Eu estou aqui com o Dr. José Wilson Zangirolami, com você aqui do lado. Eu não tenho medo de falar seu sobrenome, é isso? Bom dia, Dr. Zé Wilson. Acertei o sobrenome? Acertou o sobrenome. Zangirolami. Dr. Zé Wilson, fala um pouquinho pra gente sobre a dengue e principalmente como é que está a incidência dos casos de dengue esse ano em relação ao ano passado? Então, esse ano a situação da dengue no estado de São Paulo está muito mais intensa e muito mais severa do que nos anos anteriores. Todos os anos, nessa época do verão, que é a época de calor e umidade, aumenta a incidência de dengue no estado de São Paulo. Mas esse ano em particular veio com uma força muito maior, tanto no número de casos quanto na gravidade dos casos. Nós estamos tendo casos mais graves do que a gente costumava ter. E por que isso? Cada ano é uma história, tudo depende do tipo do vírus que está circulando ano a ano. E uma das coisas que os pesquisadores estão tentando analisar é porque esse ano realmente essa gravidade está mais severa, deve estar relacionado com o tipo do vírus que está circulando esse ano. Bom, fala um pouquinho então sobre a dengue, né, no geral, e quais são os tipos de dengue? A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus. Normalmente, a maioria das pessoas que contraem dengue desenvolvem um quadro de febre com muita dor no corpo. A febre, ela tem que vir junto ou a pessoa pode estar com dengue, mas não ter a febre? A pessoa pode estar com dengue e não perceber-se febril. É comum, às vezes, pelo uso excessivo de analgésicos ou até por pessoas que são mais resistentes à sensibilidade da febre, que cada um tem uma sensibilidade própria, a pessoa pode não se dar conta da febre, mas ela faz parte do quadro, nem que seja uma febre mais baixa. Como se fosse uma gripe, é isso? Diferente, porque a gripe tem mais catarro, tem tosse, tem secreção, e a dengue não. A dengue geralmente tem um quadro mais de mal-estar, de indisposição, e alguns pacientes podem apresentar ao longo dos dias um vermelhidão na pele, que nós vamos chamar na medicina de exantema, e que caracteristicamente depois de alguns dias começa a coçar muito. A dengue é uma doença só, certo, mas ela pode se apresentar ao longo dos dias mudando sua intensidade. Começar, por exemplo, de uma forma não muito grave, depois apresentar alguns sinais de complicação, que hoje são chamados sinais de alerta, que sugerem já para o médico que essa dengue vai ter um comportamento mais grave e, inclusive, evoluir para as formas mais graves, que antigamente eram chamadas de hemorrágica, mas esse termo caiu e foi substituído pelo nome dengue grave. Quem teve dengue pela primeira vez tem só 0,3% de chance de ter uma dengue grave. Mas pode ter. Mas pode ter. Quem está tendo dengue pela segunda ou terceira vez, a chance passa de 0,3% para 3%. É uma chance 10 vezes maior de ter uma forma mais grave. Essa é uma coisa que nós sabemos. Outra coisa que interfere é o tipo do vírus que circula naquele momento. Existem 4 tipos do vírus, 1, 2, 3 e 4, e dentro de cada um desses tipos, você pode ter naquele ano um vírus um pouco mais agressivo ou um pouco menos agressivo. E a doença se manifesta de forma diferente em cada um dos membros da família. Depende da resistência da pessoa? Da pessoa. Como é que é a dengue na criança e no idoso? Ela vem de uma forma mais acentuada? Ela é diferente mesmo, especialmente na criança, onde até pelo fato da criança não ser muito fácil de se manifestar dos sintomas, ela não tem esses sintomas clássicos que a gente vê no adulto. Pode acontecer na criança até de você confundir com uma virose ou com uma gripe. Mas tanto na criança, no adulto ou no idoso, ela pode ter essa característica de ser uma dengue sem gravidade, uma dengue com sinais de alerta ou uma dengue grave. Se é uma dengue sem gravidade, o tratamento é em casa com hidratação por boca. O melhor remédio para dengue é a hidratação vigorosa. Os casos de dengue com sinal de alarme devem ser tratados com soro na veia em ambiente de internação. E os casos de dengue grave podem precisar até de ir para a UTI, como tem acontecido com alguns pacientes. Todos do bairro, todos da vizinhança devem trabalhar no sentido de evitar os criadouros. Um morador só que não faça os devidos cuidados no combate ao criador, que não tampe a caixa d'água, que não coloque areia nos vasos ao invés de jogar água, tudo aquilo que é divulgado. Basta um para estragar o serviço de um raio de 3 quarteirões. Então, não vai ter solução individual para isso. E se continuassem a cada ano aumentando? Cada ano é uma história, né? Depende do clima, depende do vírus circulante, depende do que foi feito de prevenção na época da intercrise. Quando acaba o verão, entra o período de seca, o número de mosquitos diminui.
Maio, mês que vem, o senhor acredita que já vai? Maio, junho diminui, mas não desaparece. Nós agora, todos os anos, continuamos tendo dengue, embora o número de casos caia. Mas se você não trabalhar nesse período, quando vem o calor e a chuva, você não consegue mais segurar os mosquitos. Eu escuto falar do horário, né? Que o mosquito mais... Tem essa questão do horário pior, ou seja, mais propenso para o mosquito? Teoricamente. Sim. A gente costuma dizer que o mosquito da dengue pica de dia e o pernilongo, que é o culex, que é um outro mosquito, pica no entardecer e à noite. São comportamentos um pouco diferentes. Mas isso varia muito de caso a caso. O mosquito da dengue está mudando muito de comportamento. Antigamente ele ficava na parte externa, agora ele já fica dentro da casa. Antigamente ele ficava mais vulnerável a certas condições ambientais, que hoje ele está mais adaptado. Então é um mosquito que tem um comportamento muito dinâmico e quanto mais a gente corre atrás dele, mais ele se adapta às circunstâncias. Bom, gostaria de agradecer a sua participação com essas informações tão necessárias. E o senhor quer deixar algum recado a mais para a nossa população aí? Eu acho que, na verdade, a conversa é essa mesmo, né? Avisar para a população que todo mundo tem que colaborar. O combate aos criadouros é uma tarefa de formiguinha, de dia a dia, não é uma coisa que você faz e não precisa mais pensar naquilo. Você tem que estar atento, e não só nos dias de crise, mas o ano inteiro, para evitar o acúmulo de mosquito na época propícia. Obrigada pela sua participação, então. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem tem muito mais. E agora você fica no Ligado no Estádio ao vivo com o Mário e os seus comentaristas. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.